novamente a ter livre acesso a Deus. E como o tema é anúncio, Jesus ele foi anunciado por muitos profetas. Há 700 anos antes da morte de Jesus, o profeta Isaías deu detalhes de como seria a morte de Jesus. E Jesus, quando ele veio, ele também trouxe um anúncio. E essa é a mensagem principal da nossa palavra. Qual foi o anúncio que Jesus trouxe? Nós vamos ler um versículo, Marcos 1:15. Abra sua Bíblia. Marcos 1:15. Diz assim, vou ler aqui na minha Bíblia. Dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependa-vos e crede no Evangelho. O 14 diz: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Então, quem disse? Jesus disse: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus veio trazendo um anúncio. Assim como os profetas trouxeram um anúncio a respeito da vinda de Jesus, quando Jesus veio, nas suas pregações, ele também fazia um anúncio. O anúncio dizia sobre o reino de Deus. E eu queria chamar aqui rapidamente duas pessoas. Correndo, gente, precisa brigar não, pode vir rapidinho aqui, duas pessoas. Eu gosto é assim, casal. O reino de Deus está próximo. Mas o que quer dizer isso? O reino de Deus está próximo. O que Jesus quis dizer com isso? Que o reino de Deus está próximo. Às vezes a gente acha que a presença de Deus é algo muito distante, né? A gente imagina Deus grandioso e maravilhoso. Realmente Ele é. Para mim, quando alguém diz assim, o reino de Deus está próximo, sim, realmente a volta de Jesus está próxima, amém? Mas quando a gente se achega, quando a gente se aproxima de Deus, isso também quer dizer que o reino de Deus está próximo. Isso também quer dizer que eu posso me achegar e fazer parte, me assentar à mesa, né, com os príncipes e com o rei, que é Jesus. Então, para mim, quando uma pessoa pergunta, quando uma pessoa fala que o reino de Deus está próximo, ele está próximo ali, no meu secreto, no nosso individual com Deus. Também é se achegar ao reino de Deus. Ela falou o que eu ia falar, né, velho? Tô brincando, gente. O reino de Deus está próximo significa que é a mesma coisa praticamente que ela falou, que a gente tem livre acesso a esse reino. Depois que Jesus veio aqui na terra, se entregou e ressuscitou, a gente tem livre acesso ao reino de Deus. Antes a gente não podia, a gente tinha que ir falar com um profeta, e hoje não, a gente pode entrar no nosso quarto, orar, declarar, chorar na presença de Deus, porque o reino de Deus, ele é presente em nós. Quando a gente está na igreja, o reino já está aqui. Quando a gente está no nosso quarto, no nosso devocional, o reino de Deus está no nosso quarto. Então o reino de Deus é tudo aquilo que você faz para Deus. Amém? Amém. Glória a Deus, uma salva de palmas. Gente, o reino de Deus, como diz na série, é aqui e agora. Às vezes, quando a gente pensa no reino de Deus, a gente pensa na volta de Jesus. Quantos pensam isso? Reino de Deus está próximo, Jesus está voltando. Sim, isso também faz parte do reino de Deus. Mas o reino de Deus, ele acontece aqui e agora.
O reino de Deus é quando você olha para mim, é quando você olha para a Jéssica, é quando você olha para o Maurício, é quando você olha para você e você vê a transformação de Jesus na sua vida. Isso é o reino de Deus, está próximo. O reino de Deus, ele não é o futuro, somente quando Jesus voltar. Mas o reino de Deus é a realidade que se cumprirá completamente com a volta de Jesus. Mas o reino de Deus já é agora. Só que o grande problema é que muitas vezes nós deixamos de viver o reino de Deus porque nós não temos esse entendimento. Posso falar? Posso falar, Arena? Então tá bom. E aí o que acontece? Você vem para a igreja, você chega aqui cheio de cacas. Quando chegar aqui cheio de cacas? Sofrido, cheio de problemas. Senhor, eu preciso de uma transformação. Eu lembro que eu orava: Senhor, eu preciso que o Senhor me transforme por inteira, mas é por inteira mesmo. E aí a gente chega na igreja, e aí a gente tem o nosso primeiro encontro com Jesus. Jesus nos limpa, tira aquele tanto de mancha, aquele tanto de cacareco, dá pra gente uma nova história. Amém? Quantos aqui vivem uma nova história em Deus? Só que qual é o grande problema? Chega um determinado momento na nossa vida que a gente faz o seguinte: a gente fala assim: Deus, o Senhor já me ajudou muito. Muito obrigada por tudo que o Senhor fez até aqui, ó. Senhor, 10. Só que daqui para frente, eu dou conta sozinho. Daqui para frente, eu já sei fazer as minhas escolhas. Daqui para frente, eu sei como caminhar e eu sei para onde ir. E aí, sabe o que a gente faz com Jesus? A gente coloca Ele como aquele que serve apenas para resolver problemas. A gente coloca Jesus apenas como aquele que apaga incêndio. Então, você vive a sua vida, você faz as suas decisões, você vai para onde você quer, você não consulta a presença de Deus, você não consulta a vontade de Deus. E quando dá ruim, como diz as expressões aí hoje, né? Quando alguma coisa dá ruim, aí você faz o quê? Você lembra de Jesus. Então, você é jovem. Posso falar? Amém. Então, vamos lá. Então, segura aí. Então, você é jovem, você entra na igreja e Deus te fala assim: espera em Deus. Espera, se guarda. Eu estou preparando um homem de Deus, uma mulher de Deus para você, mas você precisa esperar o tempo certo. E aí o que você faz? Você senta no trono, decide ter o governo da sua vida e você se relaciona antes. Você não espera a pessoa de Deus para a sua vida. E aí quando dá ruim, o que você faz? Senhor, me ajuda, Senhor, me enfiei num relacionamento errado, estou aqui ferido de novo, machucado de novo. Esposas, o que a palavra de Deus diz? Seja uma mulher mansa. Honra seu marido. Esteja submisso sob a mesma missão, né? Esteja submissa, esteja na mesma missão que o seu marido. Honre o seu marido. E aí você, esposa, o que você faz? Tem um versículo na Bíblia, gente, que diz assim: a esposa briguenta é irritante como a goteira em um dia de chuva. Quantos aqui gostam de goteira? Pois é, a mulher briguenta, a esposa briguenta é tão irritante como uma goteira. E aí você é assim com seu marido. A palavra de Deus para você ser ao contrário, diz para você ser ao contrário, mas você é assim. E aí quando o seu casamento dá ruim, o que você faz? Senhor, me ajuda, Senhor, fui para caminhos errados. Mas você decidiu ter o governo da sua vida, foi você quem decidiu. Você sabe que você precisa conter a sua língua. Você sabe que você não deve falar mal do irmão. Mas você fica doido procurando aí as fofocas, procurando saber da vida do irmão. Não, mas e aquele irmão, o que está acontecendo? Sumiu. E aí você junta ali uma rodinha, ó. E aí quando dá ruim, o que você faz? Senhor, me ajuda. Ou quando é com você, você é o irmão que está sendo falado, o que você faz? Senhor, me ajuda. A vida é tão injusta. Mas você é o primeiro a meter pau no seu irmão.
Deus fala que você não deve fazer o quê? Você não deve mentir. Mas basta alguém bater na sua casa ali um dia de manhã. Ai, mozinho, vai lá, fala que eu não estou em casa, não. Basta você ter algum compromisso. Ah, não vou não, você está tranquilo, está em casa com a perna para cima. Ah, não, fala para a pastora que eu não vou não, estou com dor de cabeça. Tem dor de cabeça nenhuma. E são escolhas. E uma coisa que eu quero trazer para você, igreja, é que talvez você esteja aqui e o seu pensamento seja assim. Nossa, fulano tinha que estar aqui, né? Fulano tinha que estar aqui para estar ouvindo isso. Nossa, aquela fulana fala tanto da vida dos outros. Nossa, minha esposa é tão difícil, ela tinha que estar aqui para ouvir isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. A gente precisa parar de ser o crente pá. Você já ouviu falar do crente pá? É aquele que pega a palavra e ó. Nunca é para você, a palavra sempre é para quem? Para o seu irmão. E se você está aqui hoje, eu venho te trazer um alerta sobre: você tem vivido verdadeiramente o reino de Deus na sua vida? O que governa a sua vida é verdadeiramente o reino de Deus? Nós precisamos parar de focar apenas nos grandes milagres. Muitas vezes a gente serve a Deus somente pelos grandes milagres, não porque eu preciso que fulano se converta, não porque meu sonho é me tornar isso, não porque meu sonho é ganhar tanto, não porque meu sonho é um carro novo, não porque meu sonho é uma casa. E você só pensa nos grandes milagres que Deus pode te dar. Mas quando você vive uma vida pautada no reino de Deus, isso não é o mais importante para você. Quando você vive uma vida pautada no que diz o reino de Deus e a palavra de Deus, você se esvazia de você todos os dias e você fala: Senhor, eu não sou nada, eu preciso ser transformado. Senhor, porque eu falo do meu irmão. Senhor, porque eu sou uma pessoa extremamente impulsiva. Senhor, porque eu ajo assim, porque eu ajo assado. Esse negócio de que eu sou assim, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, isso não é de Deus não, irmão. Crente Gabriela, isso não é de Deus. Deus diz: venha como está, mas aqui Deus te molda e te transforma todos os dias, te fazendo ter o caráter de Cristo. Então, se você está aqui hoje, olhe para dentro de você e pense: será que o governo de Deus realmente está sobre a minha vida? O maior milagre você já recebeu. Deus te tirou de onde você estava e te deu uma oportunidade de ser chamado de filho de Deus. Deus enviou o único filho para morrer por você, simplesmente porque Ele te ama e para que você tivesse direito à vida eterna. Gente, tem coisa maior e mais preciosa do que isso? E quando a gente se converte, a gente sabe disso, a gente entende isso. Só que com o decorrer da nossa vida com Deus, a gente esquece tudo isso e a gente começa a pensar somente o quê? Nos milagres que Deus pode trazer. No que o Senhor pode fazer na sua vida. E isso começa a determinar a sua alegria, a sua satisfação com Deus. Aí às vezes você entra na igreja e você fala: não, hoje eu não estou bem. Mas por que você não está bem? Não, porque eu estou orando pelo meu milagre há muitos anos e Deus não realiza. Mas espera aí, você não tem motivos para se alegrar? Você tem fôlego de vida, você tem a oportunidade de entrar por essa porta, você tem a oportunidade de garantir a vida eterna todos os dias no altar. E você começa apenas a se lamentar por aquilo que Deus ainda não fez. E queridos, nós somos espírito. Nós somos corpo, nós somos alma, mas nós também somos o quê? Espírito. E o nosso espírito, ele não se contenta com bens materiais. Sabe por que talvez você hoje está aqui e você se sinta sozinho ainda? Sabe por que talvez você está aqui hoje, mas dentro de você ainda existe um vazio? Sabe por que você está aqui hoje e muitas vezes a ansiedade te consome e você não consegue mais enxergar nada? Sabe por que muitas vezes o medo ainda te paralisa? Porque tem faltado a presença de Deus. Porque tem faltado o governo de Deus. Porque tem faltado uma vida verdadeiramente entregue ao altar de Deus. As coisas do mundo, elas passam, elas são momentâneas. O que você tem hoje, amanhã você pode não ter mais.
Quantos aqui já passaram por experiência de repente ganhar um salário, daqui a pouco você é mandado embora e você fica sem aquele salário? Às vezes você compra o carro dos seus sonhos, acontece algo, você perde o carro, é roubado. Você perde. As coisas do mundo, as coisas materiais, elas vêm e vão. E às vezes você nem chega só a perder, mas às vezes você fala, nossa, meu sonho é comprar um palhinho, só para eu vir para a igreja e trazer meus discípulos. Você fala, nossa, quando eu tiver um carro para trazer meus discípulos, vai ser de Deus. E aí você compra um palho, daqui a pouco você olha para aquele palho e você fala, não queria um palho não, eu queria um Honda Civic. Aí daqui a pouco você olha para o Honda Civic, e o Honda Civic já não tem mais o mesmo efeito. Sabe por quê? Porque as coisas materiais, elas passam. As coisas materiais, ela não te traz a paz, ela não te traz a garantia, ela não te traz certeza. As coisas materiais passam. E é por isso que nós devemos nos satisfazer com as coisas que vêm de Deus, com as coisas que vêm do alto. Querido, não se permita estar perto de Jesus e não conversar com Jesus. Talvez hoje você seja um líder na casa de Deus. Talvez você trabalhe ali no som. Agora tem um nome mais chique, né? Backstage, sei lá, né? Na minha época era som e projeção, tá, gente? Talvez você trabalhe ali. Talvez você trabalhe na ordem interna. Talvez você trabalhe no ministério infantil. Talvez você suba aqui no altar, você ministre o louvor. Mas deixa eu te falar algo. Estar na casa de Deus não quer dizer conhecer a Deus. Vir aos cultos não quer dizer conhecer o Deus da igreja. E nós precisamos entender que o trabalho não substitui a presença. Você pode trabalhar para o Senhor todos os dias, mas se você não tiver relacionamento com Ele, você está falhando. Por quê? Porque o trabalho não substitui a presença. Para o Senhor é muito mais importante a sua comunhão no dia a dia, o seu devocional, a sua leitura da Bíblia, a sua oração, a sua vinda aos cultos, o seu derramar aqui no altar. Isso tudo é muito mais importante do que o trabalho. Nós precisamos trabalhar na casa de Deus? Sim. Nós precisamos evangelizar as pessoas? Sim. Mas do que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Do que adianta trabalhar? Eu passei por isso. A gente entra na igreja, a gente se coloca nas escalas, a gente quer participar de tudo, a gente quer, trabalhar em tudo, e glória a Deus, gente, isso é bênção. Mas a gente não pode nunca se esquecer que o principal é a presença de Deus. Amém, glória a Deus. E o louvor não precisa subir ainda, tá? Mas eu queria fazer um momento com você. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Feche seus olhos. Às vezes a gente tem muita dificuldade de se conectar com aquilo que o Senhor tem para falar com a gente. Então esqueça a pessoa que está do seu lado. Esqueça, feche seus olhos, feche seus olhos. E olhe para dentro de você. O Senhor te trouxe nesse culto hoje para te perguntar qual é o governo da sua vida. O que dentro da sua vida não está de acordo com o que a palavra diz? Quais são as coisas que você precisa melhorar em Deus? Onde você se perdeu? Queridos, isso é algo tão forte que, desde a ministração, a Jéssica falou sobre isso, sobre você ter se perdido, sobre quando você foi ganho para Jesus, quando você conheceu a Jesus, você brilhar, você resplandecer a luz de Deus, e algo está perdido aí dentro. Uma música que fala muito comigo. Eu me permiti me afastar da presença de Deus.
Eu permiti que outras coisas ocupassem o primeiro lugar de Deus na minha vida. Porque nós sempre temos desculpas. Quando eu liderava, alguns anos atrás, eu escutava os jovens: não, eu não posso agora porque eu preciso estudar. Não, eu não posso agora porque eu preciso trabalhar. Quando eu me tornei mãe, minha desculpa foi: não, Senhor, agora eu tenho 2 filhos, eu preciso me dedicar, é muito puxado. E eu me perdi. E eu quero te convidar nessa noite a tentar se encontrar. Eu tenho escutado tantas pessoas que dizem: Marcela, eu estou na igreja, mas eu me sinto vazia. Eu estou na igreja, mas dentro do meu coração existe uma ansiedade, um medo do futuro, uma incerteza tão grande. Que às vezes você vem para a igreja e você se preocupa com tudo, mas você não encara a verdade que precisa ser encarada dentro de você. A sua mudança por dentro, é de dentro para fora. É quando você procura mudança interiormente que as coisas se tornam diferentes. E tem uma música que eu amo muito, e que eu queria que você, de olhos fechados, você pudesse pensar, escutar e receber isso sobre o seu coração. Tudo que eu quero está em ti, toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença. Tenho o prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida. Eu queria que você olhasse para mim. Tem um versículo na Bíblia que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus, Ele é tão bom, mas Ele é tão bom e tão perfeito, que Ele tem alegria no realizar dos seus sonhos. Deus, Ele tem alegria no teu prosperar. Deus tem alegria em ver a sua família próspera, o seu casamento estruturado. Deus tem alegria quando você alcança uma vaga de emprego melhor. Deus tem alegria quando você alcança o seu sonho de ter um carro, de ter uma casa. Deus tem alegria nisso e Ele te promete isso. Mas o segredo está em verdadeiramente buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Esse é o segredo. Imagine que isso aqui é a sua vida. E aqui tem arroz. Imagina que esse arroz, ele simboliza os seus sonhos, os seus projetos, as suas metas, os seus alvos. E você faz o quê? Você enche a sua vida disso. Você prioriza isso.
E aí você decide dar um pouquinho de espaço para Deus também, né? Sabe aquele negócio de vir para a igreja no domingo? Aquele negócio de vir, mas sem se comprometer? E aí o que acontece? Fica para fora. Não cabe. Não tem espaço suficiente. E aí você começa a se desfazer de algumas coisas. Só que quando você faz isso ao contrário, quando você decide fazer a ordem contrária, você decide primeiramente pelas coisas de Deus, quando você coloca o Senhor em primeiro lugar, Deus é aquele que acrescenta os seus sonhos. Deus derrama tudo o que você precisa. E aí passa a ter espaço. Tem espaço para o cumprimento dos seus sonhos. E tem espaço para que você cumpra aquilo que é principal na sua vida, que é servir ao reino de Deus. Então, se algo na sua vida está desajustado, se algo nessa palavra falou com você, se você está cansado de entrar na igreja e viver sempre a mesma história, se você está cansado de usar uma máscara de que você serve a Deus, mas dentro de você, você sabe que não é suficiente. Se você sabe que tem sido muito pouco que você tem dado para o Senhor e que você precisa melhorar, que você precisa ser transformado, que você precisa priorizar aquilo que é primeiro. Se você sabe que você precisa buscar a verdade, você precisa buscar a santidade. Se você sabe que você precisa ser mais generoso, se você sabe que você precisa segurar a sua língua, se você sabe que você precisa amar o seu próximo sem diferença. Gente, Deus tem ministrado tanto no meu coração sobre a acepção de pessoas. Deixa eu te falar algo, às vezes a gente acha que é bom demais, a gente é bom demais, a gente não tem defeito, a gente olha, não, fulano não merece ser meu amigo, fulano não merece estar perto de mim. Ei, quem é você? Quem é você? Então, se você não tem amado o seu próximo, se você não tem adorado a Deus, eu quero te convidar a se colocar de pé. Confie no Senhor. E tudo o que você precisa, Ele fará. O louvor pode subir? Queria que você fechasse seus olhos. Senhor, nos apresentamos diante de Ti. Nos apresentamos com todas as nossas falhas, com todas as nossas imperfeições. Senhor, nós nos escondemos de todos. Nós vestimos e usamos máscaras para todos, mas para Ti, Senhor, nós não conseguimos. Mas Tu és aquele que nos aceita como somos. Tu és aquele que nos aceita como somos. Tu és aquele que nos pega, Deus, e nos trata, e nos transforma, e nos tira do pó, Deus. E nós queremos nos apresentar em verdade. Nós queremos nos apresentar com aquilo que realmente tem aqui dentro. E se você precisa falar algo para o Senhor em especial nessa noite, venha para o altar. Mas venha para o altar sem reservas. Às vezes a gente se preocupa com o que é que o fulano, o que é que o irmão, não se preocupa com nada. Às vezes eu atendo algumas pessoas e elas falam, minha vida está tão ruim. Eu falo, não, então faz isso, dá um passo, vai para a igreja, vai para a célula, vai para a revisão. Ah, não, mas isso não.
Então, se você está contente com a vida que você está, amém. Mas se você precisa dar um passo para viver algo diferente, venha para o altar. Deus está te chamando para te fortalecer. Deus está te chamando para que você tenha um relacionamento profundo com Ele. Deus está te chamando para colocar Ele como primeiro. Quantos aqui têm colocado e dado para o Senhor aquilo que resta? O Senhor quer e precisa ser o primeiro. Tudo que eu quero está em Ti, toda a minha vida eu Te entrego, pois não há outro além de Ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à Tua presença, nem ao prazer de Te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de Te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais Te conhecer. Diga isso pro Senhor. Diga: Senhor, eu quero Te conhecer. Senhor, eu quero me aprofundar. Senhor, eu quero Te conhecer na Tua essência. Esse é meu alvo, Deus. Isso é o principal para mim, Deus. Eu coloco no altar, Deus, as minhas vontades, os meus sonhos. É tudo que eu quero me apresento pra diante de Ti, minha Deus. vida, Senhor.